Bora pro papo cabeça, porque de conversa fiada a internet já tá cheia. E meu nome é Igor Janotti. Eu sou Jim Farnese. E hoje aqui a gente tá na presença do... Pastor Edivaldo Oliveira. Pastor Edivaldo Oliveira. Tem que apresentar direito, cara. O cara tem um canal de mais de 2,5 milhões falando do Criador para milhões de pessoas. Não, pera aí. Volta, rebobina a fita. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o Pastor Edivaldo, que é proprietário, vamos dizer assim, criador do canal Minuto com Deus, não é? Sim. Que é um canal que entrega mensagens incríveis aí sobre o Criador para as pessoas poderem se motivarem, encontrarem um pouco da sua essência dentro de si mesmo e conectar mais com o Criador. E parabéns pelo trabalho. O Igor, quando me mandou, eu me inscrevi lá e gostei bastante do trabalho que tem feito. Continue fazendo, tá? Só isso. Legal. Amém, obrigado. Então, ele é criador ou co-criador do canal dele? Isso aí é papo para outro momento. Ele criou o canal, mas a ideia veio do criador. Então ele é co-criador. Ele criou junto. Co-criador, então, tá bom. Inspiração sempre vem do Espírito Santo. Né? Exato. Legal. Então é co-criou. Então hoje a gente vai falar sobre um tema legal para você aí do outro lado, que é: Deus existe? E aí? Vai deixando já a sua opinião nos comentários, deixando aquilo que você acha. A gente trouxe o pastor aqui pra gente bater um papo saudável. E para poder debater sobre esse tema, principalmente no mundo hoje que a gente está vivenciando uma briga muito grande, vamos dizer assim, entre acreditar e não acreditar, o que é certo, o que é errado, o que é ou o que não é, dentro principalmente, até mesmo dentro da parte da religião, as brigas entre as religiões, o que não é religioso. Mas eu quero perguntar para você, pastor, Deus existe? Primeiro agradecer ao convite. É um prazer estar aqui, papo cabeça. Já dê o seu like aí, você que está assistindo. Se inscreve no canal. Esse é um canal que promete muito conteúdo legal. E Deus existe. Deus existe. Eu estou aqui como prova disso. Eu falei com ele hoje e ele falou comigo. Bateu um papo, né? Bati um papo com ele, um papo cabeça. Ele existe. E aí, Jim, pra você, Deus existe, cara? Vou trazer uma concepção um pouco diferente, tá? Eu acredito em Deus antes de qualquer coisa. Porque você pode pegar esse podcast e cortar uma parte errada e falar aí que eu sou ateu. Não é nada disso. É a era do corte, né? É a era do corte. Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com o que fala. Com o que fala. Mas é uma concepção, tá? Se eu tiver errado, me corrija. A gente tá aqui para aprender. Sobre o conceito de existência. Eu, por exemplo, eu não acredito que Deus exista no conceito de existência. Porque para existir, eu precisaria existir dentro do tempo, do espaço e da matéria. E Deus, para ser Deus, onipotente, onipresente, onisciente, de tudo, ele precisaria preceder tudo isso. Ele teria que ser atemporal, imaterial e fora de todo o espaço. Então, para mim, né, o conceito de existência precisava ser inventado por alguém. Então, Deus, para mim, não existe. Aí vem no conceito da passagem de Moisés, quando pergunta como eu devo te chamar, ele diz, eu sou. Aí eu levo para o conceito de Deus não existe, Deus é. Porque antecede todas as coisas, o próprio tempo, o espaço e a matéria, que é o conceito de existência que eu tenho de, sei lá, de conhecimento. Então, tem essa questão. Acho que faz sentido isso? Faz sentido. Eu acho que essa expressão, a existência de Deus, sim, ela serve mais para nós, para tornar compreensível a essência de Deus. Mas Deus não está ligado às leis da física. Deus está acima de tudo isso. Sim. Não é? Então, a existência de Deus não está ligada à materialidade. Está ligada ao ponto. Deus é espírito, né? Jesus falou, Deus é espírito. E quando nós nos relacionamos com ele, não é na matéria, não é na carne, não é no corpo. Quem dera pudéssemos adorar a Deus na carne, né? Sim. Mas nós nos relacionamos com ele em espírito. Então Deus existe, porque nós não conseguimos trazer para a nossa compreensão humana outra palavra que substitua essa existência. Perfeito. Então, eu entendo quando você diz assim que Deus não existe segundo esse conceito
físico, material, né, que a gente imagina. Eu acho que é por aí, esse caminho. Perfeito. Uma ótima explicação. É porque a gente quer... A gente quer racionalizar Deus. Criar uma imagem de Deus. É igual quando a gente fala Deus, muitas pessoas imaginam aquele velhinho branco, de barba branca. Isso. É uma representação do Papai Noel para conversar, vamos dizer assim. Não, e assim, para que essa materialização de Deus tivesse uma concepção para nós, aí Jesus veio. Maravilhoso. E se fez homem, e nasceu no ventre de uma mulher, andou entre nós. As pessoas, às vezes, Jim e Igor, duvidam da existência de Jesus, sabe? Muitas pessoas falam, mas esse Jesus aí é um mito, isso não deve ter existido. Existem mais evidências da vida de Jesus do que, por exemplo, de Sócrates. Os estoicos acreditam em Sócrates, em Platão. E existem poucas evidências da existência dessas pessoas. Nós estivemos em Jerusalém, estivemos em Israel, e lá em Israel você vai num lugar e eles falam assim, Jesus morou ali naquela casa ali. Que legal. É um dos pontos que eu e minha esposa a gente quer ir. Ele foi crucificado ali, naquele lugar. Sabe, Israel é uma experiência maravilhosa. Eu não estou falando isso como... fazer excursão, chama a gente. Eu nem tenho excursão prevista para Israel, mas é quando a fé se encontra com a história, sabe? Maravilhoso. Eu acho que eu não conseguiria nem imaginar a sensação de estar num lugar como aquele, de estar em Israel. Não sei como é que foi a sensação para vocês, mas só de imaginar assim... Para mim, a sensação já seria surreal. É maravilhoso. É a Bíblia saltando do livro e vindo de encontro à sua visão, à sua percepção, ao seu toque. A gente foi... Lembra em Atos 3, quando eles estavam num salão grande, sim, onde eles foram batizados com o Espírito Santo? Sim, então... Nós fomos nesse salão. Uau. Nós fomos nesse salão. Aqui nesse salão reuniram-se, é um salão grande, reuniram-se 120 pessoas e de repente veio um estrondo do céu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A gente foi nesse lugar. Quando Cornélio teve uma visão e ele estava no pátio da casa dele, nós fomos lá e o guia falando assim, Cornélio morava ali. Então, eu acho que Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele veio também para tirar esse questionamento que nós temos dentro de nós sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a existência de Deus. Então, eu acho que Jesus, ele fecha esse vazio, sabe, dentro de nós, dessa maneira. Fecha mesmo. A gente podia dizer que Jesus é a representação de Deus aqui na Terra? Não só a representação. Se pegar esse conceito de existe, a gente pode traduzir para Jesus, por Exato. exemplo. Pode se utilizar a gente for levar pro material, espacial e temporal, Jesus é a representação de Deus dentro daquilo que a gente tem de concepção de existência. Sim. Talvez ele veio para explicar, né? Isso que eu gostaria de perguntar, pastor. Eu tenho muita dúvida. A gente lê muito a Bíblia, somos cristãos também, tá? Amém. E sempre lendo. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu confesso que eu já li a Bíblia 3 vezes, mais ou menos, ela toda. A primeira vez eu confesso que eu quase me tornei ateu. Porque primeiro que eu comecei pelo Velho Testamento. Não é um bom caminho para se começar. Para quem é leigo e está começando realmente a estudar a Bíblia, talvez não seja um bom caminho. Algumas coisas chocam, né? Exato. E algumas coisas ainda eu tenho certeza que para algumas pessoas podem entrar em conflito na mente. Por exemplo, quando a gente pega o Deus do Velho Testamento e o Deus apresentado por Jesus, a priori a gente pensa que são deuses diferentes. Pela forma de comportamento perante ao seu povo ali em toda a história da Bíblia, que é como se fosse. Eu pensava assim quando eu comecei a ler, enfim.
É como se fosse Deus estava de um jeito, o povo criou aquilo ali na cabeça deles, Deus daquela forma, e Jesus veio para falar, vocês estão fazendo tudo errado. E é assim, como que o senhor explicaria, por exemplo, para um leigo que está começando a entrar nesse mundo, quer conhecer a Bíblia, quer conhecer mais a Deus, e faz que nem o Dinte, começar a ler pelo Velho Testamento e querer... Porque quando chegou na parte de mandar Abraão matar o filho, eu falei, não, você falou, acabou. Não vou ler mais, não. E eu nem li o resto. Eu só vou passar para outra temporada, que essa aqui... Tá ruim. Essa aqui... Não, essa temporada não essa tá aqui fazendo flopou. sentido. Não é? Essa aqui não tá... Mas aqui, o Velho Testamento parece que é um pai mais rígido, mais né? severo. Mais severo. E no Novo é um pai mais carinhoso, amoroso. É até o que eu brinco lá em casa. Lá em casa eu falo que eu sou o irmão justo, meu irmão é o irmão carinhoso. É o irmão bom, né? Porque ele é bom e eu sou justo no sentido só de comparação. É claro que bom é só Deus. Porque eu não aceito as coisas quando for fazer de errado e ele é muito bonzinho e faz de tudo. E aí é igual no Velho Testamento. É tipo Deus justo perante aquilo que ele está colocando como lei e Jesus vem com Deus amoroso. E aí para explicar para os leigos que vão começar a ler, ou que já estão lendo. E num primeiro momento, eu me coloco, há anos atrás, quando eu li nessa, sabe, contrariedade. Tipo, não parece o mesmo Deus, vamos dizer assim. Depois, estudando, eu pude entender um pouco mais. Mas como é que o senhor colocaria isso aí? É para colocar em saia justa aqui. Bom, vamos tentar explicar Deus aqui. Ninguém explica Deus, mas a gente vai debatendo e esclarecendo. Eu penso, assim, na minha despretensiosa teologia, eu fiz teologia, mas não com o intuito assim de entender Deus, porque eu já tinha um relacionamento com Deus. E em relação a essa pergunta que você fez, eu penso que os livros do Velho Testamento, eles precisam ser lidos com uma ótica histórica, cultural, para uma sociedade que tinha uma especificidade, que estava passando por um momento. Então, algumas coisas, elas precisam ser reinterpretadas. Isso aí eu vou pedir a Sabrina para cortar. Tô brincando. Reinterpretado é o nosso entendimento, porque tem muita gente que vai achar que tem que reescrever a Bíblia, não é isso, né? Eu ia chegar nisso aí. Um pastor bastante conhecido falou que a Bíblia precisava ser reescrita, atualizada. Nesse sentido aí. E eu entendi o que o pastor quis dizer. Sim, eu também entendi quando ele falou isso. Porque se você pegar a literalidade da Bíblia e trazer para os dias de hoje, você vai pedir para a pessoa que foi violentada se casar com o violentador. Exato. Se ele for solteiro. Tá lá, no Levítico. Se uma donzela for violentada, ela e a pessoa que a violentou precisam chegar num acordo e os dois se casarem. Então, isso cabe nessa sociedade de hoje? Esse discurso cabe? De forma alguma. Não. A minha esposa está amarrando ali, no nome de Jesus. Eu dei um exemplo, mas tem várias coisas. Tem centenas. Tem centenas de coisas. Só de ali das 613 leis que Moisés apresentou para o povo dele para reeducar, as 600 leis. Não pode colocar para os dias de hoje, vamos dizer assim. Se você for ler a Bíblia e querer trazer tudo para o sentido prático e literal, do jeito que está ali, você se torna um fundamentalista. E isso, a meu ver, provocou uma divisão na igreja nos últimos anos, uma polarização, as pessoas querendo levar as coisas ao pé da letra. E não deve e nem pode ser assim. Jesus veio, Igor, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. O que é a lei de Deus? Em resumo, Jesus traduziu num resumo, né? Ele falou assim, ó, vocês ouviram o que Moisés falou para vocês, mas eu vou resumir aqui, eu tô falando com minhas palavras, tá? Eu vou resumir aqui em 2 mandamentos.
ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Acabou. Ele já resume os outros. Fechou. Porque senão, agradar a Deus, alcançar a salvação, fica um negócio assim, inconcebível. A gente que procura conhecer a Bíblia, estudar, eu leio Bíblia todo dia, eu posto mensagens todo dia lá no meu canal, nas redes sociais, mas aí eu fico pensando assim, poxa, e aquela pessoa que não tem essa disponibilidade de buscar a Deus todo dia, etc. O que ela tem que fazer? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Faça para as pessoas aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então eu acho que é por aí. Jesus, ele veio e ele não jogou fora a lei de Deus. Ele cumpriu, ele simplificou e cumpriu a lei. Ele, como homem, ele não teve pecado nenhum. E aí ele foi levado à morte em nosso lugar, para que a lei fosse cumprida, para que a justiça de Deus fosse cumprida ali, naquele momento ali de sacrifício. A Bíblia é um livro sobre sacrifício, né? Sim. O tempo todo. É o maior sacrifício da Bíblia, o próprio Jesus que foi enviado. Mas é legal a forma que colocou sobre essa visão, porque quando eu li, por exemplo, eu tinha muito essa jogada na minha mente, né? Não faz sentido esse Deus e o Deus que... Porque eu conhecia, vamos dizer assim, a minha família é católica, né? Acho que a maioria no Brasil nasceu em família católica. Uhum. E nunca foi de ler muito a Bíblia. Minha mãe sempre teve uma relação muito boa com Deus, de conversar. E quando eu decidi, por conta própria, começar a ler, eu conheci a parte de Jesus, a história, através dos filmes. Aí eu comecei a ler pelo Velho Testamento, eu falei, não parece não é o mesmo livro, né? Não é a mesma pessoa, não é o mesmo Deus. Uhum. Não tá da mesma forma. Só que aí traz toda essa questão que você falou, levar da forma mais histórica pro entendimento, até porque eu acredito que toda aquela história contada mesmo pelo Velho Testamento foi até para educar o povo, para se tornar e passar a mensagem que Deus queria, porque ali eles ficaram, né, quem começou a escrever Moisés e tudo quanto ali, estava 400 anos como escravo. Eles estavam tudo com a doutrina lá do Egito, as crenças do Egito, os jeitos, trejeitos, tudo, que precisou até ficar 40 anos no deserto, num percurso de 15 dias. Sendo moldados, né? Moldado para poder... E ainda foram moldados por muito tempo, mesmo depois de chegar à Terra, né? Voltaram depois de novo para Babilônia. E aí, enfim, ainda continuaram sendo moldados o tempo inteiro. E depois eu passei a ver mais como... É claro, que contém ali a história de Deus com aquele povo, que às vezes, na minha concepção lúdica de ser errada também, que eles estavam contando a história da experiência deles com Deus. Sim. E era a experiência que eles precisavam ter com Deus. Seria mais ou menos essa forma. Talvez assim, o Velho Testamento está escrito da forma com que as pessoas precisavam... Naquela época. As pessoas mais rústicas e tal, com um perfil que precisava mais do velho. Depois veio o novo adequando, né, adequando os termos para algo mais atual. Para uma prática. Para uma prática mais atual. E para o mundo, né? Porque, por exemplo, se for pegar no Velho Testamento, é mais para o povo deles ali. E ali a gente já pega até ruptura dentro do próprio povo. Até mesmo quando Judá se separa um pouco de Israel, eles brigam entre si e tudo quanto, que não é muito diferente das igrejas de hoje em dia, né? Que cada um quer impor a sua verdade em si, já começou lá de trás. E aí, essa complexidade foi uma das coisas que levou a gente a querer trazer algo assim, mais acessível para as pessoas, mais prático. O que interessa para mim, o que o povo de Israel passou lá no deserto. E eu conheço. É a história deles. É a história deles. Mas talvez você pode aprender sobre processo, que Deus é um Deus processual. Isso. Eu preciso pegar a Bíblia, eu não preciso reescrevê-la, mas eu preciso enxergá-la sob uma ótica de um mundo contemporâneo, um mundo onde as pessoas estão enfrentando depressão, ansiedade, onde o cara está com desânimo, onde um casamento está acabando, onde um quer dar um tiro na cabeça.
eu preciso trazer para essa realidade. E aí eu comecei a fazer Minuto com Deus. Falei, tem que ser uma mensagem curtinha. Ainda mais porque o pessoal também tá mais imediatista. É uma geração imediatista, que não tem paciência para escutar coisas longas, né? A realidade... Vai escutar esse podcast aqui, tá, gente? Só... Escuta até o final, o podcast é assim, é um oásis, né? No meio desse deserto de TikToks que a gente vê. Quando eu me deparo com um conteúdo de qualidade, né? Como o Papo Cabeça, eu escuto até o final. E eu peço que você escute aí também. Exatamente. Tá? Porque a igreja, para mim, ela tem assim um propósito de revelar Deus para essa sociedade. Sabe? Só que o que estava acontecendo? A igreja começou a revelar esse Deus lá do Velho Testamento. O Deus que fica sentado lá na cadeira, lá, jogando raio na cabeça da gente. Como se nós fôssemos umas formiguinhas aqui. Um Deus que quer sangue, um Deus que quer matança. Um Deus ciumento. Vingativo, ciumento. Ciumento. Quando você lê Jeremias ali... Um Deus melindroso. Um Deus que... eu vou mandar você pro inferno só porque você não me obedeceu. Sabe? Você vai cair no buraco só... Ué, como assim? Que Era Deus isso, é esse? essa sensação que veio em mim quando eu li. Pois é. Mas aí... A minha... Eu acho assim, o meu chamado é justamente apresentar para as pessoas esse Deus de amor, de compaixão. Um Deus justo, um Deus de justiça. Mas um Deus benevolente. Deus não tem... As pessoas costumam falar assim, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Sim, Deus é amor e justiça. Mas a minha opinião... Isso é meu, tá? Isso não é da Bíblia, não. Tá. A minha opinião é que Deus é muito mais amor do que justiça. Ele não tem prazer que as pessoas se percam, que as pessoas se afastem dele. Ele ama quando as pessoas se achegam a ele, quando as pessoas vão até ele. E não com arrogância ou com soberba. Né? Deus ama aqueles que são humildes, que reconhecem suas fraquezas, suas limitações. Então acho que é por aí. Esse Deus eu quero servir a ele. E está servindo, né? Eu espero que sim. Na verdade, Deus não encarrega mais isso às pessoas, de questão de proximidade. Tipo, ele deixa com cada um se vai ficar próximo dele ou não? Ou você acha que Deus ele afasta também? O que você pensa sobre isso? Sobre Deus... Cara, eu acho que ele está à disposição o tempo inteiro. Essa é uma concepção do Jim. Eu não consigo retirar Deus de nada. Se eu acredito que Deus é um Deus onipresente, ele está a todo momento. O que difere é que, às vezes, nós não enxergamos ele que está ali. É uma questão de percepção, então. Questão de percepção. Porque eu não posso excluir Deus se eu acredito que é um Deus que está, vamos dizer assim, em tudo. Por ele ser o criador de tudo, enfim, eu não posso dizer que aquela pessoa está sem Deus. Não, Deus ainda está nela. Ela que, de certa forma, não está com a percepção dela em Deus, ou não está se conectando com o Criador dentro do Espírito Santo que está habitado dentro da gente, que Jesus deixou. E assim, ela acredita, vamos dizer assim, ela se fecha num casulo achando que Deus não está com ela. Porque para mim não tem como eu excluir Deus. Uma vez me falaram isso no meu trabalho. Teve uma época que eu estava fazendo live, principalmente na época da pandemia, e eu falo de Deus, eu falo sobre aquilo que eu acredito. E eu recebi, acho que um comentário na época falando assim, para de misturar trabalho com Deus. Para de misturar seu trabalho, porque eu trabalho com terapia. Sim. Até porque eu trabalho também com hipnoterapia, e há um preconceito, principalmente no mundo religioso, sobre a hipnose. Sim. Que, enfim, é um tipo de terapia que não tem nada a ver com o que eles falam. E falaram, para de ficar misturando Deus com o seu trabalho. Eu falei, cara, não tem como eu excluir Deus do meu trabalho, não. Deus está no meu trabalho, está no meu casamento, está na minha saúde, está na minha... Está em tudo. Em tudo, Está em tudo. Você pode escolher, Deus está aqui, mas eu não quero ver ele. Seria mais ou menos dessa forma, né? E eu acho, sabe, Jim, as pessoas trouxeram uma figura de sacerdócio somente ligado àquilo que você faz dentro da igreja. Sim. Como que
Se você falar assim, você faz a obra de Deus? Eu faço. Qual igreja você é? Qual igreja que você é? Não, eu não sou de igreja nenhuma. Eu sou motorista de ônibus. A obra que eu faço é conduzir pessoas da casa delas até o local de trabalho delas, todos os dias em segurança. Isso é obra de Deus. E às vezes eu falo só Deus te abençoe, vai com Deus. Eu faço uma oração pro meu filho de manhã e faço a merenda para ele levar para a escola. Mas você não está na igreja, você não está lá na frente, você não é diácono, presbítero, não sei o quê. Então as pessoas querem colocar numa caixa esse servir a Deus, esse sacerdócio. E o apóstolo Pedro falou, eu não me lembro exatamente o endereço dos versículos, depois quem tá assistindo pode pesquisar aí. Ele disse assim: vocês são sacerdócio, nação santa, povo escolhido para apresentar as boas obras de Deus. Então, ele não estava falando para os sacerdotes do templo, ele estava falando para a igreja em geral. Uhum. Então, as pessoas precisam começar a enxergar aquilo que elas fazem como um chamado, como um propósito de Deus. Você trabalha com terapia, você trabalha com hipnose, você tira as pessoas de um lugar, de um limbo onde elas estavam e leva para um lugar melhor. Você conduz as pessoas para um lugar melhor, um estado emocional, um equilíbrio, mais força, mais disposição. Isso é de Deus. Claro. Inclusive, na última imersão, cara, pra você ver que não tem como a gente separar as coisas. Aconteceu algo tão grandioso, eu tenho uma imersão de alto impacto emocional, só pra entender. Uma imersão de 2 dias de alto impacto emocional, onde eu trabalho os principais traumas. É muito emocional mesmo. E teve uma última agora, mês passado. E eu sempre entrego e sempre engrandeço o nome do Criador na imersão. A Sabrina sabe, ela sempre fala, a gente sempre conversa sobre isso. Eu nunca pego pra mim, pra não inflar meu ego. As pessoas falam, nossa, seu trabalho é bom. Você fala, eu falo, não, bom é Deus. Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Exato, eu faço isso o tempo inteiro. Não pra mostrar pros outros, mas eu sempre falo, seu trabalho é muito bom. Não, agradeça ao Criador, ele tá me usando como ferramenta. Enfim, porque tem uma parte, eu não vou falar o quê, porque caso o senhor fique à vontade para participar um dia também, acredito que seria para engrandecer também o teu trabalho, o nome do Criador e tudo quanto. Tem uma parte em específico, você sabe, no domingo, né, que tem ativação de emoções. Sim. E tem uma moça que a gente usa de ativação de emoções e eu uso de técnicas de PNL, a própria hipnose em si, para ajudar as pessoas a resgatar estados emocionais, para ressignificar traumas. E numa dinâmica que tinha que resgatar o amor, por exemplo, ela estava com muita dificuldade. Não estava conseguindo buscar o amor em si. Porque ela cresceu num lar onde ela não recebia amor e ela não dava amor para os filhos. Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe, né? E aí, nesse meio tempo, eu sei que eu estava fazendo toda a indução com o pessoal e tudo. Eu toquei no coração dela e nas costas e saiu naturalmente. Porque eu deixo o Criador ir falando comigo e vou falando enquanto está rolando. E eu falei, deixa nesse momento o amor do Criador, aquele amor que você nunca sentiu, o amor do Criador entrar no seu coração e ele te preencher. Que aí você nunca mais vai precisar do amor de ninguém se você deixar. Essa mulher, ela se encurvou toda para chorar e continuei e tal, acabou a dinâmica que a gente fez. Aí a gente tem um momento de bate-papo para falar como se sentiu. E aí nesse momento de bate-papo, ela foi a primeira a levantar a mão, pegou o microfone e falou, Jim, eu nunca senti um amor tão grande quanto eu senti agora. E eu não sei te explicar, mas a hora que você estava tocando em mim, falando para eu receber o amor do Criador, eu abri os meus olhos e tinha uma luz muito forte atrás de você. E aí eu não aguentei de chorar. E glória a Deus por isso. Aí eu arrepiei na hora, porque a todo momento eu fico falando assim, Senhor, eu estou aqui como ferramenta para ser usado. Amém. Só que não é uma igreja. Muita gente que vai ali, vai pessoas de várias religiões. Ali eu não estou para apresentar uma religião em si. Ali a gente está para tratar questões emocionais. Só que a todo momento eu vou estar falando sobre o Criador, porque não tem como eu separar ele disso. Porque ele é a maior cura. Quem que eu peço para estar ao meu lado para ajudar a curar uma pessoa que está com depressão profunda? E vai gente com depressão assim, no limbo do Vale das Sombras, que você fala que a pessoa não vai ter mais jeito. E quando passa pela imersão,
Já teve uns 3 que passaram, a Giselda, o Júnior, teve um agora nessa que foi a Samara, que parece que se transforma em outra pessoa. E eu peço que Jesus fica do meu lado, me guia aqui pra... E ele mesmo disse, vocês podem fazer obras maiores do que as minhas, só que a gente não tem a crença... E a gente precisa crer nesse Deus que faz coisas sobrenaturais. Exato. Nós estamos falando de um Deus que criou o universo. Peraí. Isaías diz que ele desenrola o universo como se fosse um tapete. Então, provocar um processo de cura numa pessoa através de uma visão, isso é impossível para Deus? Jamais. Ezequiel diz que Deus levou ele a um vale de ossos secos, né, em uma visão, e perguntou: acaso poderão reviver esses ossos? E quando ele profetizou, os ossos foram se levantar. Imagina pensando isso. Sim, imagina essa cena. História, né? Imaginando. Os ossos começaram a se levantar, começaram a se formar, A carne começaram voltou. a se encher de carne. Gente, eu estou falando de um Deus que faz coisas impossíveis. Eu acho assim, a racionalidade, ela não caminha com a fé. Não. Sabe? Isso aí que você falou, glória a Deus por esse trabalho. Através dessa ferramenta, você conseguiu que essa pessoa fosse curada de um trauma, que essa pessoa fosse cheia de amor, uma vez que ela não conseguia dar amor. O jeito que Deus usou a sua vida. Volta a falar de sacerdócio. Sim. Você não precisa ser pastor. Eu até não me vejo muito hoje com esse título. Pastor é quem pastoreia, quem cuida de ovelhas. Hoje eu me vejo mais como um evangelista, um pregador do evangelho. E você precisa se ver dentro daquilo que você faz como um instrumento de Deus. Como o cara que está lá dirigindo o ônibus e levando uma família para trabalhar, ou como a dona de casa que está lá preparando o almoço para alimentar uma família. São pessoas usadas por Deus. Cada uma de uma forma específica. Nós limitamos. A religião, ela limita muito. Ela coloca um padrão e as pessoas batem o olho em você e falam assim, você não é de Deus, não. Não, essa barba sua aí, não sei não, viu, Igor? Existem coisas na imersão, por exemplo, que quem vê alguns vídeos que eu faço no meu Instagram, que vê de fora, fala, isso não é de Deus. Cara, como que não é, cara? A gente tá ali ajudando pessoas. Nosso maior intuito é tratar mesmo o emocional das pessoas. Não tem como. Porque, assim, a gente vai na igreja, na quadrangular, geralmente, e a gente percebe que muitas vezes as pessoas estão ali buscando a Deus, mas há uma frieza emocional muito grande que às vezes está só ali na igreja o tempo inteiro, só buscando. E às vezes fica nessa busca incessável de Deus e esquece que Deus está contigo o tempo inteiro. É como se essa busca ela se torna incessante, como se Deus estivesse distante. E aí não tem o relacionamento com Deus. É verdade. Não é? Que aí chega ali, senta no banco, canta, aquela coisa maravilhosa que é gostoso, tá? Não vou dizer que não é, que é bom. Só que não vivencia o próprio Criador de se relacionar com Ele. Você não pode ficar só na sua experiência de domingo no culto. Exato. Né? A sua vida com Deus, ela transcende isso, as 4 paredes do templo. Você precisa falar com Ele durante a semana, buscar a Deus na palavra, orar, fazer o seu momento devocional. Jesus, ele ensinou sobre oração. Né? Ele falou assim, Mateus 6, ele falou assim, quando você for orar, ele não falou assim, vai lá para o culto, vai lá para o templo. Jamais. Ele falou, entra para o quarto, fecha a porta. Dobre os seus joelhos. Fechar a porta, em que sentido? Desliga um pouquinho, fica offline aí um tempo. Hoje é até difícil, né? A gente ficar offline. Se você entrar dentro do seu quarto e fechar a porta... Vai achar que você tá passando mal. Daqui a 15 minutos alguém vai estar batendo lá. Tá tudo bem aí? O que tá acontecendo aí? Mas é preciso ter essa intimidade, essa proximidade com Deus. E isso não pode ficar restrito a uma religião, a um grupo religioso. E os métodos que Deus vai usar para curar, para transformar,
Eles podem ser diversos. Você lembra que Jesus curou um cego? Sim. Sim. Ele cuspiu, pegou, fez o barro lá com o cuspe dele e colocou no olho do cego. Sem necessidade. Como Podia assim? só colocar a mão, né? Eu acho que ali ele estava mostrando um pouquinho. A vida de Jesus, ela ensina muito pra gente também, sabe? Não só as palavras, não só os milagres, mas a vida dele ensina muito. Ele estava mostrando também para mim a multiforme maneira de Deus agir. Eu acho que é isso, cara. Jesus, ele veio para nos salvar, mas ele quebrou muita coisa assim que as pessoas traziam arraigadas durante a sua existência. Vim para mostrar mesmo como que vocês devem fazer. Eu acredito em aquela concepção de quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais do que o caminho, do que seguir ele ou acreditar nele, é o caminho de exemplo. No sentido de, eu sou o maior exemplo que você pode ter em todo o universo para que você siga e se conecte com o Criador. Quer se conectar com o Criador? Me imita o máximo que você conseguir. Pra gente é difícil, porque a gente sei lá, não é impossível não, porque se ele diz que é possível, é possível. Mas a gente, para imitar Jesus mesmo a 100%, para se conectar com o Criador, eu vejo dessa forma, de que sim, a gente tem que crer nele como único suficiente Salvador, seguir os caminhos daquilo que ele ensinou, mas mais do que acreditar que ele é o caminho, pegar esse caminho como exemplo, de fazer o bem para o outro, de fazer obras também que ele permite que nós façamos. Imagina, você estava citando ali fora que quantas pessoas já não deixaram de se suicidar por conta de um vídeo do senhor? Sim, é verdade. Pode falar. Eu ia fazer uma pergunta. Você se considera de alguma igreja hoje? Alguma vertente? Alguma... Deixa eu explicar. Eu venho de uma formação batista. Nós nos tornamos cristãos evangélicos em uma igreja batista. Ali fomos ensinados, fomos discipulados. Com o tempo, eu comecei a fazer esse projeto chamado Minuto com Deus, que é uma produção de conteúdo, né? Bem conectado com essa realidade que nós vivemos hoje. E a direção que Deus me deu foi depois de servir a Deus dentro da igreja por 23 anos, a direção que Deus deu foi de deixar a igreja e seguir com um ministério independente. Então, esse foi o caminho que eu tomei. Agora, se você falar assim, então você não concorda mais com a igreja, eu tenho muitas questões que eu não concordo, eu não deixo de reconhecer a relevância da igreja, principalmente das comunidades menores, porque a maioria das grandes igrejas se tornaram uma fonte de comércio. Sim. Então, eu vejo o valor daquela pequena, das comunidades. Que elas estão ali por propósito mesmo de não deixar o pessoal desamparado. A nossa realidade como cristãos é de célula, de grupos pequenos, sabe? Eu me identifico muito com isso, com um grupo menor, um grupo pequeno. E hoje, eu não me vejo mais assim, você é batista, ou você é presbiteriano, ou você é quadrangular, você é assembleiano, não. Eu tenho várias coisas que eu concordo e que eu discordo nessas igrejas. Sim. Entendeu? Cada um tem a sua visão. Acaba que hoje a gente não pode chegar numa igreja e falar, você está 100% certa. Porque querendo ou não, ali onde há o dedo humano, há sempre vai haver um toque erro de vaidade. E contrariedade um com o outro. O que eu aprendi sobre as igrejas em si que hoje eu vejo? A gente não tem, vamos dizer assim, uma igreja fixa também que a gente siga uma doutrina. A gente vai na quadrangular perto de casa que a gente gosta da forma que eles falam. Sim. E é uma forma de identificar. E é isso que eu aprendi sobre igreja. Que existem vários tipos de igreja porque existem vários tipos de pessoas. E essas pessoas, cada uma vai se identificar
com um modo de igreja. A gente estava falando de perfil comportamental ali da sua esposa, por exemplo, até mesmo sobre temperamentos. Por exemplo, uma igreja que me chama a atenção pode não chamar a atenção do Igor e vice-versa. Então, até nisso Deus foi perfeito, porque essa permissividade de tantas igrejas que existem é pelo tanto de gente diferente que tem para que elas se conectem de alguma forma. É claro que quando chega num nível de eu vou brigar com você porque você pensa desse jeito, eu penso desse, aí pronto. Aí Deus, acho que se fosse para um momento para Deus sair, eu falo assim, não, gente, essa briga aí é sua, deixa eu me ausentar um tiquiqui. Esse é um pensamento burro meu, mas é só de imaginação. E assim... Um pensamento lúdico. Né? Lúdico. Eu preferi, Igor, nos últimos anos, me ausentar da igreja falando de instituição, de 4 paredes, do que ficar dentro da igreja e servindo como pedra de tropeço. Sabe? Sabe quando você tem uma pessoa dentro de um lugar questionando tudo que é feito ali? Seria eu. Seria esse que vos fala. Eu falei, não, é melhor eu continuo servindo a Deus dentro daquilo que Ele me chamou. Eu reconheço o meu chamado como algo relevante, como algo impactante. Tem pessoas que me ouvem mais do que o pastor dela. E no final, pastor, é Deus que vai dizer o certo ou errado. O resto é uma concepção nossa. Esse negócio de questionar, por exemplo, a gente vai na igreja e a Sabrina, de vez em quando, ela fala, para com isso, porque eu sou muito questionador. Tem dia que a gente vai na igreja, eu gosto muito do louvor, porque por eu ser muito auditivo, eu gosto do que eu escuto. Então, assim, a pregação ela tem que ser mais puxada pro meu perfil. E aí, quando vem um pastor que grita demais, por exemplo, eu falo, não, isso não é de Deus, não. Mas é a minha percepção, sabe? Não significa que não seja. Mas por ser questionador também, tipo, de prestar atenção na palavra e falar assim, isso aqui não tá batendo muito, não. Mas é uma percepção minha, claro, não significa que eu tô certo, eu tô errado. Uma questão de questionar. Sim. Aí vai eu e a Sabrina pra casa e fala assim, e vida, o que você achou da pregação dessa noite? Aí a gente bate nas mesmas coisas, mas isso e aquilo, mas isso não significa que a gente deixe de ir, por exemplo, porque a gente entende que a gente está indo ali para buscar mais a Deus, para não buscar no sentido de procurar a Ele, mas para sentir mais Ele, para absorver daquela energia do ambiente também, mas isso não significa que em casa a gente, a todo momento, não se relacione com Ele, né? É verdade. Uma coisa que eu percebi, falando de igreja, ainda no tópico do Igor, é que muitos pastores, eles, quando sobem no púlpito, eles se transformam assim num personagem. Tipo um popstar. E, assim, uma coisa que eu procurei trazer para o meu projeto evangelístico foi essa informalidade de falar do evangelho, falar de Jesus, falar de Deus num tom de conversa. Sem aquela coisa cheia de performática. Isso, essa é a palavra. Sem a performance. Mas como algo assim, natural. E eu vejo muito isso em igreja. Um preciosismo, uma ostentação. Às vezes a ostentação da própria eloquência. A pessoa destila ali. Eu reconheço que eu sou ruim para guardar versículos. Você fala assim, eu guardo alguns de memória, mas a maioria eu tenho que pesquisar na minha Bíblia online. Mas tem gente que parece que quando sobe no púlpito quer destilar ali o conhecimento, né? A capacidade de memorizar. Vai levando um versículo. E aí as pessoas ficam impressionadas. E falam gritando. Eu não imagino Jesus gritando. Sério. Quando fala assim, Jesus pregando lá no monte. Só quando tinha umas 5 mil pessoas ele não tinha megafone, aí dá um gritinho. Pode até ser. Eu imagino ele gritando só naquela parte lá Sermão do monte. Da César, o que é de César.
Não, ali ele ficou com raiva mesmo. Então, Com raiva, né? Imagina ele gritando ali. Não, mas e talvez no monte lá, 5, 6 mil pessoas, onde ele multiplicou o pão e o peixe, aquilo ali tinha que gritar, ali não tinha jeito. Tinha que dar ênfase para as pessoas escutarem. Ou senão ele ia falando baixinho e, assim, e dava um tempinho, gente, passa por detrás. Aí chegava aquele telefone sem fio. Chega a mensagem toda distorcida lá no final. Mas imagina Jesus hoje com um microfone na mão. Eu não vejo ele gritando, esbravejando, sabe? Realmente. Jesus falou assim, olha, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu vejo uma pessoa falando de uma forma agradável aos ouvidos, uma forma boa de se ouvir. Se eu ter assistido a série The Chosen, eu comecei a assistir, pra mim, confesso que eu parei um pouquinho, mas eu preciso retomá-la. Eu vi sim. Depois assiste de completo. Assim, pra mim, na nossa concepção, né, de buscar todas as referências e formas de representar Jesus, eu acho que ali foi a melhor forma que eles fizeram. Ali fechou. Cara, é sensacional. Sensacional de você ver, assim, Jesus lá na Samaria, isso na série, os discípulos desesperados porque Jesus sumiu e Samaria era contra a Judéia, a briga que teve de Israel e Judá, e aí eles viraram inimigos, sendo que era o mesmo povo. Uhum. E aí, quando vai achar Jesus, ele tá debaixo de uma carroça arrumando uma roda e batendo o maior papo com o dono da carroça. Eu falo assim, gente, isso é Jesus. Sabe, a simplicidade dele se mostrar desesperado. Tipo assim, mataram ele. Mataram a gente. A gente tá em terra inimiga. Jesus vai matar ele, não sei o quê. E ele lá tranquilo e conversando, mostrando a humanidade dele. Aquilo que eu disse. Eu sou o caminho no sentido de, cara, me imita. Seja até mesmo ser cristão é ser um pequeno Cristo, um imitador de Cristo. E isso é muito legal. Depois termina de assistir, e faz um review, porque vale muito a pena. Os estudiosos da teologia, eles dizem que os discípulos, os 12, eles tinham, em média, 17 a 24 anos. Na verdade, eles tinham menos de 20, na faixa de 20. Acho que só Pedro que tinha acima de 21. Pode ser que a minha informação chegou errada, mas eram jovens. Sim, eram todos jovens. E Jesus ali na faixa dos seus 30, né? De 30 a 33, o ministério dele. Isso eles se comprovaram por conta de uma passagem, se eu não me engano, em Levítico, ou foi Êxodo. Um dos dois, em Levítico ou Êxodo, onde fala sobre o pagamento dos impostos para... Ah, sim. Que era para 21 para cima. Isso, aí fala para acima de 20. Aí tem uma passagem, se eu não me engano, em Mateus, onde Pedro vai falar com Jesus que estão cobrando os impostos dele. Vai lá, pega lá um peixe no mar, tira lá a moeda, paga o meu e o teu. Mas eles estavam em 13 pessoas. Sim. Isso nessa concepção de interpretação, eles falaram, então todos os discípulos tinham menos de 20. Menos de 20, ok. Mas o ponto é, você imagina um grupo de jovens sisudo e carrancudo andando no meio da rua, pregando? Eu imagino brincadeira, um pedala Robinho uma hora, sabe? Jesus rindo. Uma orelha cortada. Uma orelha cortada, uma espadinha ali, cortar a sua orelha. Então, assim, as pessoas... Um sanguíneo, Pedro, né? Querendo ser maior do que o outro. Um grupo de pessoas humanas, né? E eu vou retomar o The Chosen. Você vai ver os discípulos com esse olhar também. A gente precisa entender... que Pedro... estão no Shabá, Pedro vai pega não sei se é trigo, e começa a comer. Aí todos os discípulos olham para ele assim, tipo, você tá comendo e colhendo e comendo no Shabá. Aí ele para assim, desesperado, começa a cuspir, começa a pedir perdão a Jesus. Não perdoa, eu tô com muita fome. Aí Jesus fala, vocês podem. Aí saem os discípulos todos, sabe, pegando os negócios e comendo, para ver a simplicidade de Jesus falar, gente, não é... a lei que sobressai sobre o homem. O homem que vocês têm, até mesmo em Gênesis fala, imagem e semelhança do Criador para governar sobre todas as coisas na terra. Ou seja, a lei não foi criada para que o homem se diminuísse perante a lei, mas que fosse para ser cumprida. Então, vai lá, pode comer o trigo, pode comer à vontade. Aí eles ficaram mal felizes, foi muito legal. E aí, voltando para o início lá da nossa conversa, o reconhecimento dessa humanidade de Jesus, ele precisa fazer parte da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade.
quando eu for orar, eu não preciso usar palavras. Ó, grandioso e eterno Deus, Senhor dos senhores, Criador do universo. Eu posso chegar para ele e falar assim, Deus, me ajuda. Exato. O negócio está feio pro meu lado. Olha aqui esse boleto, Jesus. Olha aqui minha família sendo destruída. Me mostra um caminho. Ou então simplesmente chorar. Às vezes a pessoa não tem nem palavras para orar. Se derrama ali na presença dele. Você entende? E a sensação, quando isso acontece, é literalmente de quando um pai abraça o filho e fala, pode ficar tranquilo que eu tô aqui. Para quem tem esse relacionamento. Exatamente. De arrepiar mesmo, de você sentar e falar, não sei mais o que fazer. Me mostra. E aí passar a mão na sua cabeça e te abraçar. E você sente até o abraço dele quando você tem esse relacionamento. Falar, fica tranquilo. Eu acho que essa ideia do Jesus humanizado, ela só nos aproxima de Deus. Sim. Sabe? Não aquele Jesus, o cumpridor da lei. Né? Isso aí é fariseu. Os fariseus que se preocupavam assim, no cumprimento integral da lei, e tinham isso como uma virtude. Jesus não, Jesus ele trouxe humanidade, trouxe santidade, trouxe pureza. Estou esbarrando aqui toda hora, né? Não dá nada não. Não dá barulho não. Nada, não. Jesus trouxe humanidade, trouxe pureza e abriu um caminho excelente para que a gente se relacionasse com Deus. Como nós somos. Jesus entende a oração do estoico, a oração do teólogo, a oração do leigo, a oração do ateu. O ateu diz que ora na hora da morte, né? Coloca dentro de um avião caindo. Na hora do aperto. Coloca dentro de um avião caindo pra ver se não converte rapidinho. E é legal esse negócio dos fariseus, que é sobre o cumprimento da lei, que na série também mostra isso. Enfim, a série é perfeita nas imperfeições também, mas perfeita no sentido de você entender. Que tem dois sacerdotes conversando, um deles era, se não me engano, era Nicodemos, e o outro eu não lembro o nome agora. E ele falando sobre Jesus, né, que ele já estava se manifestando como filho de Deus, como Deus encarnado. E o outro falando, não, mas ele não pode falar isso. Quem é ele para falar que Deus veio... Samuel. Que Deus veio como homem. Aí o outro fala assim, você agora quer colocar limitação em Deus no que ele quer ou não fazer? Sabe, é muito legal, é muito bom. Assiste a série, faz um review dela no seu canal, que vale muito a pena, incentiva o pessoal. Inclusive, fazer propaganda pro The Chosen aí, ó. Vai sair nos cinemas a 3ª temporada, no Cinemark. Legal. Patrocina nós, tô brincando. A série é tão boa que nem precisa. Exatamente. É a gente que patrocina ela. Legal. Massa. Legal? Passa aí pro pessoal as suas redes. Olha pra aquela câmera lá, no fundo dos olhos daquela câmera. Instagram, YouTube. Fala aí pra galera. Bom, deixa eu ver o tempo ali, 54, terminando. Deixa eu falar um pouquinho do projeto evangelístico Minuto com Deus. Aqui, não me preocupa com o tempo, não. Tá bom. Pode ficar à vontade. Se deixar aqui, a gente Só fica 2 horas conversando. Só para dar um breve histórico, né, de como aconteceu tudo isso. Desde que nós nos convertemos ao evangelho, que nós chegamos na igreja evangélica, nós tivemos essa preocupação de apresentar Jesus para as pessoas. Pensando assim, poxa, isso foi tão bom para mim, eu quero apresentar para as pessoas. Cumprindo o ID, né? Não por uma ordenança, um mandamento, mas por prazer mesmo e pela satisfação de ver a transformação na vida das pessoas. E aí nós tivemos células na nossa casa, células que multiplicaram, pessoas que foram levadas ao batismo lá, da nossa sala para o batismo, para a igreja, pessoas que hoje são pastores, que têm as suas igrejas. E quando nós entramos para o seminário, quando nós começamos a fazer seminário, coincidiu com a chegada do WhatsApp. O WhatsApp começou a se tornar muito popular. E aí eu recebia muitas coisas pelo WhatsApp, coisas assim, fúteis, né? Aquelas imagens, videozinhos. E eu pensei, por que não usar isso como uma ferramenta para a pregação do evangelho? E comecei a produzir no WhatsApp, naquele microfonezinho do WhatsApp mesmo. Eu clicava ali
e lia um versículo e falava um pouquinho daquele versículo e fazia uma oração. Nem falava meu nome, nem nada. E mandava aquilo para os meus contatos. Só que eu acho que existe um timbre de voz que é agradável aos ouvidos. Sim. E a minha voz, para a glória de Deus, não para a minha, ela está enquadrada nesse tipo de voz. Assim como a sua, assim como a sua. Uhum. Não vou fazer, né, nenhuma acepção de voz aqui. Eu acho que cada voz tem que encontrar o seu tom, a ênfase que dá. E eu achei o jeito certo de fazer isso, né, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o retorno que eu recebia dessas breves mensagens era algo assim estrondoso, era muito positivo. Legal. A pessoa falava assim, meu Deus, essa mensagem mudou o meu dia. E aí eu olhava a mensagem que eu tinha lido João 3,16. Eu falei, mas peraí, eu li um versículo aqui Um dos mais conhecidos. Conhecidíssimo, e você fala que mudou o seu dia. O que é que mudou? Então, eu percebi a sede que as pessoas estavam pela palavra genuína, sem aquele tanto de clichês, sabe? Que as pessoas muitas vezes colocam em pregações. E isso foi se popularizando com as próprias pessoas. As pessoas falavam assim, adiciona essa pessoa aí na sua lista. E aí foi de listas de transmissão para grupos. E aí eu abri o canal no YouTube em 2015. E assim, foi um crescimento descomunal. Rapidamente chegou a 1.000, 10.000, 100.000. E assim foi acontecendo até hoje. E aí hoje eu tenho um canal no YouTube. É de Deus. É de Deus. Um canal no YouTube, chama-se Minuto com Deus. Segue no YouTube. Eu estou no Instagram, Minuto com Deus 1. Eu demorei um pouquinho para entrar para o Instagram. Ainda estou assimilando o Instagram. O Instagram é o instante, né? O Instagram, sei lá, parece uma coisa mais rápida, mais... bem mais rápido. É mais perecível. E eu ainda gosto muito do formato do YouTube, que me dá pause, que eu consigo adiantar, que eu consigo pular, sei lá, eu me dou melhor profundidade também, YouTube. Né, do conteúdo. Mas o importante é que milhares de pessoas são evangelizadas todos os dias e só cresce esse projeto. Não estou vinculado a nenhuma igreja. Hoje nós somos um ministério, né? Eu, minha esposa, meus filhos e mais 2 pessoas que me ajudam na produção desse conteúdo. E aí eu convido você que quer ter um instante devocional, de reflexão, de crescimento, de intimidade, né, com o Espírito Santo, se inscreve, segue lá Minuto com Deus. É isso. E qual que é a periodicidade que são postados? Eu posto vídeos 2 vezes por dia. 2 vezes por dia? De segunda a segunda. Tem horário? Ou é 5 da manhã, 5 da manhã e às 18 horas. Isso desde 2015? Desde 2015. Uau! E eu tô achando que eu tô fazendo muito aqui. Custando postar um por semana. De 2018 para cá, passaram a ser 2 diários. Mas de 2015, entendi, pelo menos um por dia teve. Pelo menos um por dia tem. Literalmente, todos os minuto dias. Diário com Deus. E a ideia de minuto, porque as pessoas vão entrar pensando assim, então é um vídeo de 1 minuto. Não, não é 1 minuto. A ideia é assim, você tem 1 minuto para conversar comigo? É 1 minuto de mineiro? Entendi. É 1 minuto de mineiro. De mineiro. 1 minuto que vira no mínimo 10 minutos. Né? Entendi. Então a ideia é essa. E essa ideia surgiu quando nós estávamos fazendo seminário teológico. Tinha um professor de hermenêutica, que ele nos dava como lição de casa preparar uma mensagem de 5 minutos. Ele falava assim, na próxima aula eu vou sortear um de vocês para dissertar uma palavra aqui, breve, de 5 minutos no máximo.
mas que tenha um versículo, uma introdução, uma explanação e uma oração final. Já treinou você. Então, aquilo ali, eu comecei a pegar um versículo bíblico e transformar num devocional, numa passagem, numa mensagem, né? Que legal. Então, aquilo ali foi uma escola para nós. E, assim, quase que uma obrigação, porque você tinha que chegar lá com um negócio pronto. Né? Porque se eu fosse sorteado... Eu nunca fui sorteado na aula do professor Alessandro. Pelo menos treinou. Mas me condicionou a ter essa disciplina, né? E eu quero até deixar para vocês e para quem for assistir a essa mensagem que as redes sociais, elas querem essa regularidade. Quando ela vê essa regularidade naquilo que você faz, ela começa a recomendar o seu conteúdo. É isso que eu senti de diferença nesse canal novo que eu criei. Sim. Eu falei com o senhor que em 3 meses estou com 1.700 mais ou menos, comparado a um que eu criei em 2015, que não passou dos 2.000 desde 2015. A periodicidade, o conteúdo em si, tá fazendo isso, realmente faz bastante diferença. O formato ele pode alterar de acordo com o público, de acordo com o assunto. E eu acho engraçado que nós fomos de um extremo para outro, né? Nós chegamos a vídeos de 15 segundos no TikTok e agora estamos caminhando para podcasts de, 2 horas, 3 horas de duração. Exato. Não é interessante? É porque o ser humano ele é muito inconstante e insatisfeito. Ele se entedia, é aquele perfil águia que se entedia fácil, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tô com 55 anos. Eu sou um velho na rede social. Mas eu tenho uma preocupação muito grande de continuar me comunicando com essa geração. E tá chegando uma outra geração. Aí eu tenho sobrinhos de 10, 12 anos que eu já tô de olho assim, o que eles ouvem, o que eles se comunicam. Eu sou formado em administração e eu tenho uma pós inacabada em marketing. Sabe aquela pós que só falta o TCC? Eu tenho uma pós em marketing inacabada. Então, eu usei tudo que eu aprendi, essas ferramentas, para trazer uma qualidade, né, nessa coisa que eu faço. Não é assim, por acaso. É Deus. Mas eu também me preparei. Não que eu tenha algum mérito nisso. Ele te colocou no processo. Me colocou no processo. E colocou as pessoas certas ao meu lado. Por exemplo, antes de Minuto com Deus, a Mariana, que é minha filha, ela fez design gráfico. Então ela começou a fazer as thumbs para mim. Me deu as dicas. Não, o YouTube tem que ser assim, tal. O Gabriel fez cinema. A minha filha... Minha primeira filha, a Gabriela, ela é formada em administração, mas ela percebeu que as pessoas estavam pegando os meus áudios e transformando em animações. Pegando um bonequinho, como se fosse eu falando. E assim, canais que estavam crescendo muito. Ela falou, a gente tem que fazer isso. Eles estão usando o nosso conteúdo. Então, ela tem o canal hoje, Minuto Animações, que tem 1.800.000. Caramba. 1.800.000. Esse é ela que cuida. Ela que cuida. Cada filho seu tem um canal Cada que tá cuidando, usando sua voz. O Gabriel viu esse nicho de pessoas buscando motivação, saúde mental, motivação, criou o Minuto Reflexão. Então hoje nós tem Minuto com Deus, Minuto Animações, Minuto Reflexão, Minuto Mulher. E tem o pastor Edivaldo Oliveira. Tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, onde a Mariana cuida desse canal. Ela pega, por exemplo, esse conteúdo aqui, ela prepara um corte. A gente vai mandar para poder posta nesse canal. Legal. Então, de 5 maneiras diferentes, fora Instagram, Spotify, todas essas. Esse do pastor é o mais personificado, assim, é o que mostra mais você. Sim. Ele é basicamente a minha figura, a minha imagem, né? E assim legal. A gente vai caminhando e
tornando o nome de Jesus conhecido. E hater? Você já teve hater? Olha, pouquíssimos. É mesmo? Pouquíssimos. Poucos? Porque assim, quanto mais você se expõe, maior é a probabilidade, né, de você ter ali alguém... Por exemplo, 2 milhões, sabe, tipo... Então, eu falo muito com a Alessandra que, assim, dependendo do conteúdo que eu posto, ou eu desativo os comentários, ou eu não vou ler comentários. Porque isso pode me adoecer. Sim, né? mentalmente. Você receber uma crítica é ruim. Não é? Sim. Você recebeu uma crítica. Aí você imagina você receber 10 mil críticas. E você começar a absorver aquilo ali. Melhor não ler. É melhor não ler. Eu já faço contrato. Tem um vídeo meu no TikTok que bateu 1 milhão, tava cheio de crítica. Falei assim, vou converter isso tudo. Comecei a responder cada uma das críticas. Foi gerando mais vídeo, que gerou mais seguidor. E depois gerando pessoas me defendendo nessas críticas. Aí eu converter energia. Perfeito. E assim, a gente, você falou uma coisa interessante. A gente precisa tirar proveito, né, das coisas. Exato, converter. Por exemplo, a energia da pessoa, deixa o ruim com ela. Você é um terapeuta, me corrija se eu estiver errado. Você Sim. é um terapeuta e você usa como uma das ferramentas a hipnoterapia. Exato. Exato? Uhum. Existe um preconceito muito grande no meio cristão em Sim. relação à hipnoterapia. Uhum. Eu vou dizer que 98% do meio cristão condena sem conhecer as Sim. práticas da hipnoterapia. Sim, sim. Tô certo até Tá aqui? certo. E você tem um canal que está crescendo. Qual é o seu público-alvo? Pessoas que precisam de apoio emocional e ressignificação. Ótimo. Mas dentro de um público cristão, Tem muitas quem pessoas você que- precisa convencer que a hipnoterapia é algo bom? Quem tá buscando ajuda. 98% dos cristãos. Você tem um público gigante para você alcançar. E tem Porque muito os cristão. 2%, eu estou chutando aqui números, tá? Sim. Os 2% já sabe que isso é algo bom, já tem a mente mais aberta, como eu, como a Alessandra. Nós procuramos ajuda na acupuntura, São ferramentas. ferramentas, óleos essenciais, né, massagem, em várias coisas. Psicólogo, psiquiatra. No psicólogo também. Tem muito psicólogo que às vezes me xingam mais psicólogos em si do que cristão. Porque assim, de formação eu tenho psicanálise, né? Psicanalista. Eu não fiz psicologia porque eu não queria ficar 7 anos estudando, porque não era o foco. Eu já estava trabalhando na área, falei, não, quero só me aprofundar mais na mente, fiz psicanálise. Depois eu fui buscando as outras ferramentas, a hipnose, a PNL, a constelação familiar e outras ferramentas mais voltadas para o mental. E como eu faço hoje a imersão de alto impacto emocional, sem brincadeira, vai muita gente que está com muita depressão, ou muita ansiedade, ou com síndrome do pânico. Várias questões emocionais pesadas que nos 2 dias que passa comigo lá, se transforma em outra pessoa depois que sai de lá. Uhum. E aí eu recebo hate de psicólogo. Tipo assim, eu tô perdendo meus clientes porque você não é curando eles, é porque eu dou um direcionamento. Ó, existe esse caminho, se você usar esse caminho aqui dentro da sua mente, vai te gerar muito mais resultado. Porque não existe cura de depressão, ansiedade, essas coisas, a não ser com Jesus Cristo. Mas no sentido de nós somos seres emocionais, a gente tem essas emoções dentro da Sim. gente pelos hormônios. E aí eles vão me xingam, os psicólogos. Aí tem gente que fala assim, eu não vou participar dessa imersão não, porque não tem nada a ver com psicologia, é só psicólogo que cura, que faz isso, faz aquilo. Gente, se abre um pouco mais, se permita participar, sabe? Se permita conhecer. Se não gostar, é simplesmente, como sua esposa disse aqui, segue sua vida, eu sigo a minha. E tá tudo certo, né? É desse jeito. Mas aí você disse algo bem real mesmo, dessa quantidade de cristão nessa parte da hipnose. E o que ele tá falando é o seguinte, você tem um universo aí de 98% para converter, né? Sim. Exato, porque tem muito de falar que esse negócio de hipnoterapia é do demônio. Sim. Porque não entende qual que é o conceito. Uhum. E desculpa dizer isso aqui, tá? Pode ser até polêmico. O que tem de pastor que usa de hipnose... Encontros mesmo, a gente faz uma volta lá com o útero da sua mãe. O que é isso? Hipnose. Então, Isso é um... se ele tiver menos
Atira a primeira pedra. Joga o Pix. Exatamente, Joga joga o o primeiro Pix. Joga o primeiro Pix. Enfim, não vou entrar nesse conceito, não. Mas tem. O meu próprio professor de hipnose, ele mesmo falou o nome de vários pastores, até pastores famosos, que ele deu aula. E que não falam que aprendeu com ele. Porque, querendo ou não, hipnose é um estado de foco e concentração onde eu posso deixar as pessoas sugestivas ou não. Eu uso para terapia para ajudar as pessoas. Mas é igual a água. A água pode ser usada para matar a sede ou para matar... Ou pra afogar alguém. Afogar alguém. Aí depende da intenção da pessoa, né? Exatamente. E justamente por nós não termos esse compromisso, esse vínculo com nenhuma instituição, com nenhuma entidade, nós podemos buscar ajuda no que quer que seja. O que eu não posso é pecar. Fica o convite de ir na imersão, gente. Vai lá conhecer nosso trabalho. O que eu não posso é pecar. O que eu não posso é pecar Exato. e dar vazão às minhas paixões carnais, né? Mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Mesmo se eu for lá na imersão, se alguma coisa estiver contra um princípio bíblico lá, na hora o Espírito Santo vai me falar. Fala assim, olha, isso aí não é legal você fazer e tal. Mas eu não vou condenar um trabalho inteiro por causa de uma coisa, não é? Eu acho que é uma das primeiras frases que eu falar. Fala, gente, eu não sou dono da verdade. Eu sei que dentro de vocês existem princípios e valores e mantenham esses princípios e valores. Apenas pega aquilo que fizer sentido para vocês e usem na vida de vocês. Eu só tô entregando ferramenta. Usa a ferramenta se fizer sentido. Uhum. Pode falar. Na verdade, o que acontece? A igreja não está preparada para trabalhar sem prego, que nós somos... nós temos corpo, alma e espírito. Somos, né? Servimos a Trindade. Olha que encanto, né? Lindo. Só que aí, muito lindo o campo. Realmente, a Trindade é perfeita. Mas o corpo, alma e espírito, que somos nós, o ser humano, é tratado o corpo, porque todo mundo vai para academia, fala sobre não ficar gordo, ser guloso é pecado. E o espírito... Na igreja. E a alma, que é o lado sentimental. O emocional. Acabou, né? Aí a gente cuida na imersão. Fecham no foquinho da cabeça, que é muito pequena, e não dá, incrível que pareça, a Bíblia nos ensina a procurar a pessoa certa. Eu falo sempre isso, assim, gente, por que Deus deixou mencionar que Lucas era médico? Porque ele sabia que teria cabeças ocas que não iam entender que tem coisa para médico, tem coisa para Deus. Exatamente. Procure o médico quando é necessário o médico. Procure ajuda quando é necessário ajuda. Exatamente. Muito bom, muito bom. É cuidar da trindade que nós somos. Não adianta cuidar só do espírito ou só do corpo. Tem que cuidar dos três. Dos três. Os três. Corpo, espírito... Danou-se tudo. E... Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Até mesmo o símbolo da imersão é isso, é a trindade. Aquele triângulo Sim, lá. sim, é o triângulo. Muito bom, muito bom. Se deixar, a gente fica mais umas 2 horas aí batendo papo. Deixa um recado aí pra... uma mensagem aí pra quem tá ouvindo a gente sobre Deus, sobre... a existência de Deus, entre aspas. Fala lá pra pessoa, dá um recado final aí pra galera. Eu vou mencionar um versículo que nós falamos aqui na conversa, que é João 3,16, que é um versículo que fala do amor de Deus, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero dizer para você que está assistindo aí, olhando aqui no seu olho, que Deus amou você. Deus te ama. E Deus não te ama assim de multidão. Você não é mais um na multidão. Você é um propósito de Deus, você é um projeto de Deus. Sua vida importa para Deus, a sua família importa para Deus. Procure se aproximar dele, mesmo com as suas imperfeições, com as suas limitações. Se aproxime mais dele, fale com ele, tire um tempo do seu dia para se encher de Deus. Deus fala com a gente hoje através da palavra dele. Deus fala através dos profetas, das pessoas que foram separadas por ele, mas Deus fala principalmente através da palavra.
E a palavra dele traz vida para nós, fortalece o nosso espírito, aquieta a nossa alma, o nosso coração. E é necessário essa proximidade com o Criador, essa interação, essa intimidade com o Espírito Santo, para que a gente possa levar uma vida plena e equilibrada. Esse é o recado que eu queria dar. Show, muito bonito. Sensacional. É muito boa. Ficaria ouvindo um tempão, né? Ficaria ouvindo um tempão, é verdade. Eu já ia falar isso. Os meninos, os meus filhos acharam no Twitter. O Twitter é uma rede mais ácida, né? Não sei se você percebeu isso. Acharam no Twitter uma postagem que dizia assim: gente, o que vocês usam para dormir? Eu tô usando o Zolpidem e já não tá dando resultado. Aí uma das respostas é assim, ó. Eu tomo xarope de canabidiol e coloco no meu fone Minuto com Deus para escutar. Olha. Eu nem sei o que ele fala, mas a voz dele me acalma. Rapidinho eu durmo. Aí os meninos falaram, gente, olha aí, ó. Que coisa misturando boa. Minuto com Deus com maconha, aí você vai ter uma noite de sono. Chega na alma de alguma forma. Tá bom. Pelo menos as mensagens são boas e entra pro subconsciente. Isso aí. Então, gratidão, pastor. Muito obrigado. Eu que agradeço pela mensagem. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aqui também. Sucesso no canal, bastante sucesso nesse projeto. Muito obrigado. A gente está aqui no Inbox Studio, é isso? Inbox Podcasts. Inbox Podcasts. Nós estamos aqui no Inbox Podcasts. É um estúdio aqui em Belo Horizonte. E conheci hoje, estou maravilhado, estou encantado aqui com o espaço, com a receptividade. E que Deus abençoe aí os projetos. Amém. Igor, Jim, a galera por trás aí. Sabrina, obrigado. Nós que Foi uma honra estar aqui, viu? Amém. Obrigado. Gratidão. E nos vemos aí no próximo episódio de Papo Cabeça. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like. As redes sociais aqui do pastor vai estar todas aqui abaixo na descrição. Se inscreve lá e coloca lá também os Minutos com Deus para dormir muito bem. Sem o canabidiol. Sem o canabidiol de preferência. Isso daí não precisa, tá? Sua mente ela consegue criar a sensação sem precisar. E no mais a gente se vê no outro Papo Cabeça. É isso aí, falou, um abraço. Tchau. Tchau.